por favor. Por favor. A produção dormiu um pouquinho aí no ponto. Tava deixando sem luz aí a live. Mas eu dei um esporro aí. Já consertou. Né, produção? Tá legal a luz aí? Pessoal, é até bom ter ocorrido essa pane aqui na técnica da produção, porque é a vida, né? Na vida, às vezes, a saúde entra em pane. E é isso que parece ter ocorrido com a saúde do ex-ministro e longevo político José Dirceu. Então, parece que a produção aqui está... Também minha assistência entrou um pouco em pane aqui, esqueceu de nos dar luz um pouco aqui. Bom, começar aqui a falar um pouco sobre essa situação aí envolvendo o suposto estado de saúde do ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, o ministro também ex-deputado estadual, deputado federal, José Dirceu. Primeiro, começar ressaltando e registrando que não tenho nenhuma predileção, também não tenho nada contra o ex-ministro, aqui não há nada pessoal, nenhuma fulanização, nenhuma, vamos dizer, o comentário não será feito nem de maneira a desabonar a biografia do ex-ministro, nem também de elogiá-la. É apenas a reflexão sobre é mais do que uma curiosidade, em verdade, né? José de ser uma pessoa pública, então é uma carência de informação que, nesse momento, paira no Brasil sobre o real estado de saúde do político, daquele que ainda tem muito poder, o político José Dirceu, e já teve, inclusive, muito mais poder. Basta dizer que no primeiro governo Lula, José Dirceu era considerado uma figura, o segundo homem mais poderoso do país, e muitos até o consideravam, muitas vezes, dividindo o poder com o próprio Lula. O ministro José Dirceu, como muitos sabem, tem 76 anos e em meados de fevereiro, notadamente no dia 23 de fevereiro, acusando sentir dores na cabeça, região do pescoço, foi internado no hospital DF Star, no Distrito Federal, em Brasília, e lá necessitou, depois de diagnosticado com um hematoma cerebral, um hematoma subdural, precisou submeter-se a um procedimento cirúrgico para drenagem, segundo consta, tudo segundo informações oficiais prestadas aí por sua assessoria, pela assessoria do seu filho, deputado Zeca Dirceu, deputado federal Zeca Dirceu, e também aí, obviamente, pela assessoria do Partido dos Trabalhadores. Então consta que o ministro, como eu disse, de 76 anos, que aparentemente gozava de relativa boa saúde, fora internado no dia 23 e que, após a realização dessa drenagem, recebera alta
teria recebido alta no dia 27 de fevereiro, ato contínuo ido para sua residência, também segundo informações ventiladas pelo noticiário, que o ex-ministro José Dirceu teria ido para casa, estaria sendo cuidado por 2 enfermeiras. O próprio filho, em comunicado via Twitter, também trouxe essas informações de que o pai passara por esse procedimento nesse período que eu acabei de mencionar, por esse procedimento que acabei de mencionar, e que no dia que acabei de mencionar, 27 de fevereiro, realmente receberá a alta, voltou para casa, está em cuidados, sendo cuidado, que teria se recuperado bem, está sendo cuidado em casa. No entanto, pela figura que foi, e ainda é José Dirceu, em termos de poder dentro do Partido dos Trabalhadores, em termos também de articulação política, o grande poder de articulação e contatos que José Dirceu inegavelmente sempre teve com a inteligência, né? Aquilo que se chama em ciência política, aquilo que se chama nas ciências sociais, de inteligência, né? O José Dirceu sempre teve essa boa penetração junto a esse grupo, a inteligência aqui, e a elite intelectual, política, cultural, econômica do país. Claro, detestado por uma boa parte dessa inteligência, mas certamente com grande poder de influência e articulação na maior parte desse grupo de, vamos chamar assim, de donos do poder no Brasil. Dentro do PT e dentro do raio da esquerda, nem se diga. Sempre foi, desde os anos 60, um crescente essa influência de José Dirceu nesse espectro ideológico da esquerda no Brasil, e mais do que no Brasil com o tempo, principalmente com a ascensão do PT no poder, José Dirceu, sem dúvida, se tornou um político de grande influência nesse espectro de ideologia de esquerda em toda a América do Sul, e até além da América do Sul, não é? Não nos esqueçamos que os dois governos Lula tentou, e em certa medida, por um tempo até conseguiu, um raio de influência sobre partidos e governantes de esquerda em países que, inclusive, superam as fronteiras da América do Sul, né? E José Dirceu, de uma maneira geral, é considerado o cérebro do PT, né? Sempre foi. Caiu, talvez, aparentemente, em infortúnio, caiu em dificuldades quando teve que renunciar ao cargo de ministro da Casa Civil em 2005, né? E também depois foi cassado o cargo de deputado federal, ficou aí aparentemente, né? Talvez nem tenha ficado, mas aparentemente ficou no ostracismo, ficou ali sem poder, aparentemente, durante um longo tempo, e ressurgiu depois, investigado, processado e condenado no âmbito daquelas operações que fizeram parte da operação maior da Lava Jato. Foi condenado no Mensalão, foi condenado na Lava Jato, chegou a cumprir um certo período de cumprimento provisório da pena, outros períodos de prisão preventiva, mas nesse movimento que está ocorrendo nos últimos tempos no Brasil de anulação de várias dessas condenações, de vários desses processos, José Dirceu é um desses que vem se beneficiando com essas anulações e também com habeas corpus. O que se sabe é o seguinte: por se imaginar a grande influência, o grande poder que José Dirceu tem no país, sobretudo no momento em que a esquerda retorna ao poder, a falta de informações sobre o real estado de saúde de José Dirceu realmente traz aí, dá ensejo a que se vamos dizer assim, a que se tenha conversas, a que se venha informações de todos os tipos,
né? Então ventila-se que o ministro está muito bem, está quase pronto para retornar aí aquilo que vinha fazendo no início do governo Lula, que era uma espécie assim de oráculo, né? Disseu, sem dúvida, aquele a quem se ia perguntar e se dizia que já vinha dando as cartas, mesmo informalmente, já se vinha dando as cartas no governo Lula, né? Alguns dizem então que ele está já se recuperando para voltar bem aí à vida pública. Já se dizia antes dessa própria internação e dessa própria cirurgia que Zé Disseu seria realmente convidado por Lula para realmente assumir um cargo, né, de maneira ali expressa. Outros diziam que o Lula seria mais cuidadoso e que Zé Disseu ficaria realmente mais nos bastidores, né? Agora, e outros também dizem que após essa cirurgia, uma possível recuperação do ex-ministro, de José Disseu, se acontecer uma possível recuperação, para que ele volte a uma vida normal, seria um estágio de recuperação muito lento e demorado. Outros já dizem que José Disseu poderia voltar à cena, que poderia voltar a ter uma vida... poderia se recuperar, mas não totalmente. Alguns dizem que, isso tudo ventilado nas mais diferentes mídias, que José Disseu teria, se recuperasse depois dessa cirurgia, que lhe sobrariam sequelas e que ele não poderia ter uma vida produtiva. Outros já dizem, que, pior ainda, que o ex-ministro estaria realmente num estado vegetativo, praticamente. E outros dizem até que o ex-ministro não teria sobrevivido à cirurgia e que, de fato, já estaria morto e que a esquerda não estaria admitindo até então, por conta, enfim, de um calendário aí da esquerda, enfim, de alguma estratégia desse tipo. O fato é o seguinte: a falta de uma real e transparente informação sobre como de fato e realmente se encontra o ministro nesse momento, traz à baila toda essa gama de teorias sobre aquele que seria o real estado de saúde do político, né? E por qual o motivo dessa live, então? O motivo dessa live é exatamente refletir como, num momento em que não se pode, de fato, não é possível apontar que o Brasil esteja vivendo uma normalidade institucional, que o Brasil esteja vivendo uma normalidade de segurança jurídica. Basta ver, por exemplo, o que o Brasil passou no dia 8 de janeiro, basta prisões coletivas inimagináveis, basta ver o que se está acontecendo em todo o território nacional em termos de invasões de terras produtivas pelo sem terra. Basta ver um governo federal que não detém a maioria suficiente de votos no Congresso Nacional para fazer passar as suas pautas. Então nós temos no Brasil, nesse momento, um momento de insegurança jurídica, insegurança institucional, insegurança política, insegurança pública. Basta ver o que temos agora nesses atentados, nesse verdadeiro terrorismo que está acontecendo agora nas ruas da capital do Rio Grande do Norte, em Natal, o crime organizado se impondo ao Estado local, à governadoria local, tocando terror naquela população. Então o Brasil, nesse início de 2023, de fato, está longe de viver uma normalidade. E nesse sentido, quando se tem boatos de que uma das figuras mais notáveis e que tem inegavelmente grande influência sobre o espectro ideológico que no momento está governando o Brasil, se tem dúvida sobre o real estado de saúde deste homem que tem grande influência, que muitos dizem que seria um cérebro desse espectro ideológico, é claro que se José Disseu está morto, ou se José Disseu está gravemente enfermo, é claro que se José Disseu está
se voltar, não poderá voltar a uma vida normal, produtiva, ficará com sequelas, o que o impediria, inclusive, de se comunicar. Há quem diga que está sem voz, que não consegue se comunicar. Bom, então, essa incerteza toda, e como se sabe que o poder não deixa vácuo, que onde há vácuo de poder, um outro chega, outros vão brigar para chegar e alcançar aquele lugar e suprir aquele vácuo, tomar aquele espaço que estava vago, é claro que isso causa muito mais segurança política, causa muito mais segurança institucional, e isso tem reflexo no dia a dia, certamente, nas decisões políticas, nas decisões legislativas também, enfim, até na paz ou na ausência da paz social. Não duvidem, não menosprezem, muitas vezes na história, a ausência ou o desaparecimento de um homem público traz, sim, diversas consequências na vida prática cotidiana, nas tomadas de decisão de uma localidade, de uma nação, etc. Então, mas, bom, ninguém aqui está a desejar que o ex-ministro esteja fora de combate, ninguém aqui está a desejar que o ex-ministro esteja mal de saúde. Bom, agora, o fato é que esta falta de informação segura do atual estado de saúde do ex-ministro Zé Disseu traz, sim, dá margem, portanto, a que se traga à baila, como eu disse, todo tipo de conjuntura, de conjectura, todo tipo de dúvida, todo tipo de teoria sobre o que aconteceu e o que estaria acontecendo nesse momento com o Zé Disseu, a ponto de que muitos dizem por aí que ele ou está totalmente fora de combate ou que falecera. Bom, vamos aguardar. O homem público, e José Disseu, querendo ou não, quem goste ou quem não goste, tem que assumir que é um homem que tem uma história na política brasileira, é um homem que tem influência, é um homem que tem contatos, é um homem a quem muitos, se estiver vivo, muitos recorrem e muitos recorriam durante muitos anos para a tomada de conselhos e até para a tomada de decisões. Isso é inegável. Vamos esperar, então, que seja oportunamente destinada à nação informações fidedignas, seguras e certas sobre o que se passou com o ex-ministro e o que tem se passado com a figura do ex-ministro. Há também incertezas, há dúvidas e todo tipo de teoria sobre se realmente o ex-ministro, se foi um problema espontâneo, se o próprio organismo, de maneira natural, o organismo do ex-ministro teria entrado num colapso a ponto de fazê-lo passar mal e formar esse edema subdural, né, esse problema no cérebro, se foi algo natural, até pela idade, que tem 76 anos, ou se aí também teorias dizendo que teria sido agredido, que teria sido vítima de uma lesão proposital, de uma agressão, de uma tentativa de homicídio. A gente que diz por aí que o ministro teria sido vitimado por um golpe fortuito de um taco de beisebol, né? Bom, há pessoas que têm a imaginação muito aflorada e começa também a produzir todo tipo de informação não fidedigna nessa hora. Agora, repito, o que possibilita esses tipos de variadas teorias, principalmente nas redes sociais, é o fato de que não se tem uma informação segura, o fato de que não se faz um vídeo, o fato de que não se produz ali qualquer tipo de material para ele, na qualidade de homem público, que aparecer e até diminuir o alcance e as consequências de burburinhos a respeito do seu estado de saúde. Bom, o ex-ministro Zé Disseu, para finalizar essa microlive, como disse, tem uma vida pública que começou desde dirigente importante da União dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, a UNE, nos anos 60,
Tem aquele famoso caso de que naquele congresso da UNE, que prendeu centenas de estudantes, Zé Disseu presidia ali a UNE, Zé Disseu também participou depois e foi preso naquele grande encontro que estudantes da UNE promoveram com centenas de seus integrantes numa fazenda no interior paulista, isso nos anos 60. É um episódio até curioso, porque consta que esses estudantes tiveram a brilhante ideia, para não dizer o contrário, de ir numa pequena padaria naquela pequena localidade, saíram de uma fazenda e foram até a pequena padaria daquela pequena localidade e lá compraram centenas e centenas de pães. E no momento em que tudo estava sendo ali, todos estavam atentos para aqueles grupos, é claro que houve uma denúncia de que estava tendo uma movimentação atípica numa determinada fazenda, com pessoas que compraram centenas de pães, e ali foram presos vários elementos ali de esquerda estudantil, entre eles José Disseu, que era um de seus líderes. Depois houve aquele famoso episódio em que sequestraram um embaixador estrangeiro aqui no Brasil para trocar a figura desse embaixador, a pessoa desse embaixador depois, numa forma de resgate, de troca, por vários presos, que naquele momento estavam ali presos pelo governo de então, dentre eles José Disseu foi libertado naquele instante por conta da troca por este embaixador estrangeiro. Depois disso, José Disseu ele sai do país, passa um tempo fora do país, faz plástica, retorna para o país com um nome falso chamado Daniel, entra pelo Paraná, constitui família, né? Constitui família no Paraná, faz cirurgia plástica, como eu disse, muda o nariz, muda o nome, casa-se lá com uma senhora, tem um filho com ela, que inclusive é esse atual deputado, Zeca Disseu, e com a anistia nos anos 80 e por aí vai, e com a fundação do PT, Zé Disseu se torna um político, se torna um expoente do PT. Com a ascensão do PT em 2002, 2003 com Lula, Zé Disseu se torna a figura importante, proeminente que se tornou, depois rapidamente, pelo menos do ponto de vista oficial, cai em infortúnio em 2005, sai, pelo menos oficialmente, pelo menos dos holofotes, sai da cena política, mas todos sabem que continuou com grande poder nos bastidores, e chega, então, nesse 2023, com 76 anos, agora estava aparentemente bastante empolgado com a retomada do PT ao poder, e com esse problema de saúde agora, nesse início difícil que o governo está tendo, não resta dúvida, essa figura tão proeminente, seja, a depender da situação, o desaparecimento permanente de Zé Disseu da cena política, seja se Zé Disseu realmente ficar com alguma sequela, certamente isso causará um grande impacto vamos dizer, no direcionamento ideológico do partido na gestão da República, na gestão do governo federal. Então, é por isso tudo que é importante que a própria figura do ministro Zé Disseu, seja por meio de sua assessoria, seja pessoalmente, ou por meio dos seus familiares, notadamente o deputado Zeca Disseu, venha a público e traga informações fidedignas à população a respeito do atual estado de saúde do ministro. É claro que, olha, mas ele é uma coisa particular, é uma situação privada de saúde, ele tem direito à privacidade? Sim, tem, mas notadamente é um homem público e causa impacto essa falta de informação sobre seu real estado de saúde nesse momento. Bom, no mais, é desejar que o ministro seja aí prontamente restabelecido do ponto de vista de saúde e que retorne à arena política, né? Porque é no debate franco, corajoso, leal, que se faz política e que se faz democracia. Essa foi a live de hoje. Se inscrevam, por gentileza, compartilhem a live, comentem. Peço a vocês que, se forem comentar, pessoal, não usem palavras grosseiras, não usem xingamentos para ninguém, comentem de maneira moderada, porque o YouTube tem
travado o alcance das lives ou de quaisquer vídeos nessa plataforma quando os seguidores, as pessoas comentam, enfim, usando de palavras fortes, classificando as pessoas disso ou daquilo. Eu sei que a gente vive um momento de muita tensão no país, em certa medida até de revolta por alguns, mas se é um conteúdo que vocês acham interessante para nos ajudar no amadurecimento de um debate sobre a nossa sociedade, sobre as nossas circunstâncias, à medida em que vocês ficam um pouco bravos e colocam aí nos comentários, direcionando a uma figura, outra figura, nomes pesados, comentários um pouco mais agressivos, é pior para quem quer ver o debate ir mais à frente, alcançar outras pessoas, é pior, porque a plataforma, se você usa uma palavra mais forte aí nos comentários, a plataforma vai segurar o alcance e travar. Nós temos uma live aqui mesmo que estava tendo um alcance legal, as pessoas começaram a comentar, usando palavras mais fortes, o YouTube simplesmente parou de impulsionar, segurou a live não vai mais para as pessoas. O que é muito triste, porque as Big Techs não têm esse direito de agir com esse poder de polícia para fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, são os nossos tempos. Que Deus nos ajude. Um abraço, até a próxima.